Período de lua cheia sempre traz uma energia de fechamento de ciclo, de conclusão de jornada. E se essa lua cheia vem acompanhada de um eclipse lunar total, então chega a hora da gente entender que está na hora de abrir espaço na vida, de desapegar, de curar o corpo e a alma. Só que nem sempre isso é uma tarefa fácil. E aí eu te pergunto, será que você está verdadeiramente pronto, verdadeiramente pronta para essa conversa? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religare Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse eclipse que acontece agora, o eclipse lunar total, a lua de sangue. Ele vai ocorrer agora dia 14 de março, mas os seus desdobramentos vão nos acompanhar ainda por um longo período. Se você gostar do vídeo, fique à vontade para deixar seu like, fique à vontade para compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares. Se você gostou do canal e ainda não é inscrito, fique à vontade também para se inscrever e não se esqueça de ativar as notificações. Se você quiser me contar em que setores da sua vida você está sentindo mais os impactos desse fenômeno astronômico e astrológico, você pode deixar seus comentários aqui abaixo e quem quiser saber como faz para ter um atendimento particular comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui abaixo na descrição. Bom, se você gosta de astrologia, se você acompanha vídeos de astrologias, eu desconfio que isso aconteça na sua vida, com certeza você já está careca de saber que na sexta-feira agora vai acontecer um eclipse lunar total em Virgem, enfim, eu acho que você já deve ter assistido, sei lá, uns 600 vídeos falando sobre isso, porém, junto com esse eclipse acontecerá também uma festividade extremamente importante no calendário judaico, no calendário cabalístico, que é a festividade de Purim, que muitas pessoas acreditam que venha a ser o carnaval dos judeus ou ainda o Halloween dos judeus. Só que a festividade de Purim, que acontece sempre na lua cheia de peixes, está para muito além de uma mera festa à fantasia. Como eu já comentei em vídeos anteriores, sempre que eu falo sobre um evento cabalístico, os dias para os judeus e para os cabalistas, ele começa sempre ao pôr do sol, né, do dia anterior. Então, por exemplo, quando é que acontece a festividade de Purim? A 14 de Adar, ou peixes, né? Então, ao pôr do sol do dia 13, já começa o dia 14 de Adar, ou seja, ao pôr do sol da quinta-feira e até o pôr do sol da sexta-feira. E o que vem a ser a festividade de Purim? Bom, a festividade de Purim comemora a vitória dos judeus na Pérsia sobre seu principal inimigo naquele momento, que era Haman. Haman, ele era um mago, um bruxo, um cara que tinha muito poder na Pérsia naquele momento. Ele era da descendência de Amaleque, né? E por uma razão que agora eu não vou citar aqui, porque a história é muito longa, eu vou dar uma resumidinha. Ele decidiu, né, ele foi contrariado dentro lá dos desejos dele, das vontades dele, então ele decidiu que ele ia matar todos os judeus, ele deu ordem para matar todos os judeus. Só que a matriarca Esther, que naquele momento era casada com o rei, ela descobriu, ela foi lá, convenceu o marido, ela mostrou a verdade para o marido, no final das contas quem se deu muito mal foi Haman. Então, a festividade de Purim, ela tem início ao pôr do sol do dia 13, ou seja, no início do dia 14, com a leitura dos 10 capítulos do Megilá. Megilá é o pergaminho que conta a história de Esther, né? Porque para os cabalistas, ou para os judeus também, existem ali, né, no livro sagrado dos judeus e no livro sagrado dos cabalistas, que é a Torá, existem ali também capítulos que são destinados às matriarcas, ao contrário do que acontece na Bíblia cristã católica, onde a presença feminina ela é completamente anulada, se não reduzida, né? Então é contada de uma forma muito redutiva. Isso não acontece na Torá. Então a gente tem capítulos que são dedicados às matriarcas, principalmente Esther e Raquel. Então, a festividade de Purim, ela acontece com a leitura dos 10 capítulos do Megilá, que é o livro que é o pergaminho que conta
toda essa saga, né? Conta a história de Esther e fala também sobre essa saga, né? Dessa batalha contra Ramã. E toda vez que o nome de Ramã é citado durante a leitura, né? Porque a leitura faz parte, tanto você ler o Megilá quanto você ouvir a leitura do Megilá faz parte ali da festividade de Purim. Então toda vez que o nome de Ramã é citado, há uma grande vaia, né? Enfim, e as pessoas fazem muito barulho com o objetivo do quê? De neutralizar a energia de Ramã. As pessoas elas costumam ir ou para as escolas de Kabbalah ou para as sinagogas fantasiadas, né? Tem um porquê disso, né? Dentro do Megilá conta-se o motivo pelo qual as pessoas vão fantasiadas e por isso que muitos acreditam que Purim é o carnaval dos judeus ou Halloween dos judeus, mas tem uma razão para isso acontecer. Então, se você mora ou se você trabalha perto de uma sinagoga ou de uma escola de Kabbalah, é possível que você veja ali pessoas fantasiadas na próxima sexta-feira e isso não tem absolutamente nada a ver com o carnaval. Ouvir o Megilá é uma parte importante dessa festividade de Purim, né? Mas não só ouvir ou ler, você também pode entrar em contato com essa energia, você pode entrar em conexão com essa energia vendo uma peça teatral, uma encenação, né? Porque como Purim é uma das festividades mais leves, apesar de ser importante, então não só da leitura do Megilá é feito a conexão. Você também pode assistir uma peça, você pode ver um vídeo no YouTube que não é esse, né? Uma vez que aqui a história está sendo contada de uma forma muito pueril, mas existem outras formas de entrar em contato, de entrar em sintonia com essa energia de libertação e de vitória que existe em Purim. Eu não vou me aprofundar muito nisso, até para o vídeo não ficar muito longo, não ficar chato. É só para você entender. Caso você veja pessoas fantasiadas, elas não estão num carnaval fora de época, elas estão comemorando uma data importante dentro do calendário judaico, dentro do calendário cabalístico, tá certo? Bom, voltando a atenção para este eclipse, né? Eu preferi focar mais no eclipse, nas previsões da semana, até porque as outras movimentações astrológicas nem eram lá grande coisa, nem tinham lá tanto significado assim, por isso eu preferi deixar de lado e focar só nesse eclipse, até porque ele é muito importante. No final das contas, ele movimenta o mapa inteiro e não só Virgem e Peixes, tá? Como você vai entender no decorrer desse vídeo. Bom, você sabe, né, se você já viu 800, 600 vídeos sobre isso, você já sabe que o eclipse ele vai acontecer com a Lua a 23, quase 24 graus do signo de Virgem. Essa Lua está conjunta ao Nodo Sul, ou conhecido também como Cauda do Dragão, né? Tanto a Lua quanto o Nodo Sul falam muito da nossa bagagem espiritual, de questões kármicas, de situações do passado. Nodo Sul, quando a gente está fazendo uma leitura kármica do mapa, ele fala muito sobre as nossas amarras, sobre os nossos aprisionamentos, é o nosso rabo preso espiritual. Então, a gente sabe que, de repente, se a gente está falando de Lua, passado, Nodo Sul, passado, o signo de Virgem, o signo de Peixes, que são dois signos mutáveis. Signos mutáveis sempre nos pedem o quê? Maleabilidade, adaptabilidade, flexibilidade. Então, provavelmente, alguma questão do passado que reaparece. É lua cheia, então tem que haver uma conclusão, tem que haver um acerto de contas kármicos, onde isso pode nos pedir, pode nos exigir, até mesmo impor maleabilidade, flexibilidade para a gente reorganizar toda essa questão na nossa vida ou reorganizar nossa vida a partir dos desdobramentos que vem com esse eclipse, uma vez que o signo de Virgem, que é um signo de terra mutável, é um signo que nos ensina muito sobre adaptabilidade, mas também organização e reorganização, reestruturar algo. A 180 graus dessa energia, nós temos o Sol no signo de Peixes, que é um signo de água mutável, né? Então, se a gente está falando do signo de Peixes, um signo de água, dentro do simbolismo astrológico, dentro do simbolismo esotérico, os signos de água eles falam muito sobre o quê? Sobre
o nosso emocional, né? A nossa psique. Então aqui está pedindo da gente o quê? Uma adaptabilidade, uma maleabilidade emocional para lidar com essas mudanças, para lidar com essas transformações, para lidar com esse fechamento de ciclo. E por que que tem sempre essa palavra fechamento, essa expressão fechamento de ciclo? Porque além de ser uma lua cheia, tanto o signo de Virgem quanto o signo de Peixes são signos conclusivos. O signo de Virgem, ele conclui a primeira etapa do mapa astrológico, da roda zodiacal. O signo de Peixes, ele conclui a energia de todo o mapa, ou seja, ele carrega a energia do mapa inteiro, ele fecha a roda zodiacal. Então vamos lá, recapitulando para você não perder a linha de raciocínio. Em Virgem você tem a Lua e a cauda do dragão. Assim, a Lua ela está formando um trígono com Urano que está em Touro. A gente vai chegar lá. A 180 graus dessa Lua nós temos a Lua conjunta a cabeça do dragão ou nodo norte e também conjunta a Saturno. Saturno também é um planeta que fala muito sobre essa questão kármica, né? Saturno ele costuma ser o grande regulador kármico, é ele que costuma nos apresentar os resultados ou ainda nos apresentar a prestação de contas kármicas de situações do passado, que nem sempre são ruins, tá, gente? As pessoas costumam taxar, o grande maléfico. Não, Saturno ele é o grande professor do zodíaco. Saturno está em Peixes desde 2023. E você pode perceber que no setor da sua vida, onde você tem Saturno, desde então você pode ter passado por períodos de muita dificuldade, de muitas limitações, de muitas restrições, de muitas castrações, algumas assim bem fortes, bem impactantes, que podem ter te trazido uma frustração profunda. Porque Saturno é mau, Saturno é maléfico? Não, ele é um professor. Então, naquele setor da sua vida onde você vem passando esses embates com a energia pisciana, o que é que Saturno vem te ensinando ali? Primeiro, a estruturar melhor essa questão, a estruturar melhor a sua fé em relação a essa situação. Ele não quer que você tenha uma fé cega, uma fé ingênua de que tudo vai dar certo, né? Esse acreditar, não, tudo vai dar certo porque Deus é brasileiro. Não, meu amor, vamos estruturar melhor isso. Olha para essa questão, isso está direito? Isso está certo? Tenha maturidade para lidar com essa questão. O signo de Peixes, ele fala muito sobre os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa espiritualidade, principalmente para os cristãos, né? O signo de Peixes, ele é o símbolo do cristianismo, né? O símbolo de Peixes é o símbolo do cristianismo, melhor dizendo. Então, estrutura melhor a sua fé, não adianta só rezar, né? Como diz a letra de Gabriel Pensador, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, Saturno veio para trazer para a gente essa luta. Não vale pegar atalho. Se você quer realizar um sonho, se você quer realizar um ideal na sua vida, primeiro estrutura esse negócio direito, não pega atalho, não queime etapas. Porque a vida, a natureza, ela não dá saltos. Você precisa estruturar esse negócio dia a dia, momento a momento. É um processo que não é assim. Então ele traz pra gente as frustrações, ele traz pra gente as limitações, ele traz pra gente as castrações, porque ele quer que a gente organize esse negócio direito. Se por um acaso nesse caminho você não foi muito legal, você foi muito leviano, agora vem o quê? Vem o boleto, vem a fatura pra gente pagar. Esse eixo Virgem e Peixes, Peixes e Virgem, fala muito sobre saúde. O signo de Virgem fala mais sobre saúde física, o signo de Peixes sobre saúde mental. Aliás, um tema que está muito na moda ultimamente. Fala-se muito sobre saúde mental nos dias atuais. Bom, o signo de Virgem, ele rege os nossos intestinos, a nossa pele. Alguns dizem que mais o intestino grosso, outro mais o intestino delgado. Tem literaturas sobre astrologia que meio que divergem, né? Mas ele rege os intestinos. Então, o que acontece? Se você estuda ou se você faz terapia, né, alguma terapia, você já sabe que as doenças físicas, elas primeiro começam no campo sutil, no campo energético. Então, a depender das questões que te apareçam para você resolver, né? Se a gente está falando de um fechamento de um ciclo, então isso tem a ver o quê? Com desapego, com você deixar ir, com você fechar o ciclo, e às vezes a gente fica muito engessado, a gente fica muito apegado, né? Bom,
Qual é a função do intestino no nosso corpo? É excretar, é eliminar tudo aquilo que não serve mais para a gente, né? Para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, se você está num período onde você tem que liberar algo, onde você tem que abrir mão, onde você tem que soltar algo da sua vida e por alguma razão você está preso, você está pegado, você não consegue fazer essa liberação, o que acontece? Essa energia do prender, do não liberar, isso acaba se manifestando no teu corpo físico. Então é possível que nesse processo, a depender do quanto você fique se debatendo para soltar, para liberar, pode ser que você tenha questões ligadas a intestino, né? Intestino preso, ou ainda, né? Por alguma razão, se você... Não é que você liberou, mas você tem tanta dificuldade de soltar que o seu intestino ele pode acabar desarranjado para te mostrar, cara, solta isso de uma vez por toda. Então, qualquer alteração no teu intestino pode ter a ver com essa questão. Então, observa. Se você não tem isso como rotina na sua vida, né? Se você não tem um fluxo tão grande, um intestino tão preso, e de repente você começa a ter isso na sua vida, repara se não é a partir do momento que você vai ter que lidar com essa questão, onde você tem esse eixo, tá? Bom, o signo de Virgem também rege a pele, tá? E a depender do que vai acontecer, dos desdobramentos que vão acontecer nesse processo, digamos que você comece a se sentir mais vulnerável, digamos que você comece a se sentir mais exposto, mais exposta, isso te assusta, isso te amedronta, isso te apavora. Pode ser que isso desencadeie também problemas ligados à pele, tá? Então procura um dermatologista, procura, enfim, um médico para poder tratar da questão do intestino, mas também para ver essa questão da pele. Não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, aqui tem pessoas que costumam desenvolver essas questões físicas. Da mesma forma, o signo de Peixes, ele trata ele rege, melhor dizendo, a imunidade, as glândulas linfáticas, rege os pés, enfim, e também a saúde mental. Então, se você tiver alguma questão envolvendo essa situação, é bom não negligenciar, é bom buscar ajuda médica, é bom buscar ajuda psicológica para você lidar melhor com essa questão. Se em Virgem a gente tem a Lua e o Nodo Sul, né? Então a gente está falando das nossas amarras, do nosso rabo preso, de questões do passado. Tenha em mente que alguma questão do passado mal resolvida, ligada a essa questão do eixo, tá? Essa situação pode ser que ela reapareça na tua vida, para você ter que lidar com ela, para você ter que resolver e fechar, encerrar esse ciclo, encerrar essa etapa em definitivo, mas fechar direito, para que ela não retorne mais uma vez e de novo, não fique aquele ciclo vicioso. Então tenha isso em mente. Bom, e por que eu acredito que pode ser que retorne uma situação do passado? Porque o regente de Virgem é Mercúrio. Mercúrio vai entrar em retrogradação no dia seguinte ao eclipse. Mercúrio vai entrar em retrogradação no dia 15, ele estará no 9º grau do signo de Áries, ele vai retornar até o grau 27 de Peixes. Então, se a gente está falando de retrogradação, revisão, reavaliação, reconsideração, de um planeta que fala sobre a comunicação nossa com os deuses ou dos deuses conosco, pode ser que a gente receba muitas mensagens, pode ser que a gente tenha que ter novas conversas com questões do passado, pode ser que a gente tenha que lidar com aquela questão de novo. Se Mercúrio está transitando pelo signo de Áries, pode ser que essa conversa seja muito nervosa, pode ser que essa questão do passado que volte, isso mexa muito com os teus ânimos, te deixe muito afetado, muito afetada. Aí é ter cuidado com os embates, com as brigas, com as discussões, mas certamente aqui tem uma energia de corte, de ruptura, né? Até porque ele vai voltar para Peixes, depois ele volta para o signo de Áries de novo. Então, nesse processo de 9 de Áries, 9 graus de Áries até 27 de Peixes, e depois ele começa a andar para frente de novo até ele voltar para o 9º grau de Áries de novo, ali você precisa estar preparado, isso vai ali até quase maio, tá, gente? Então esteja aí preparado, preparada para ter que lidar com uma situação do passado de novo.
O lado bom é que o senso crítico e pragmático virginiano, né, essa lógica racional virginiana pode te ajudar a entender melhor essa questão, né, e como você vai fazer para se reorganizar a partir daí. Então é observar, pensar, maturar essa questão e entender como é que você vai se reorganizar, se readaptar às novas realidades. Se no signo de Peixes nós temos Saturno desde 2023, né, ajudando a gente a estruturar melhor os nossos sonhos, a termos mais força de superação, de perseverança, nos últimos 14 anos nós também tivemos ali energia de Netuno. Netuno, que é um dos regentes de Peixes, né? O signo de Peixes é regido por Netuno e por Júpiter. Netuno em Peixes, ele vem fazendo o quê? Ele vem dissolvendo muitos dos nossos sonhos, dissolvendo muito dos nossos ideais, dissolvendo muitas das nossas fantasias. Por quê? Porque elas não têm a menor chance de se realizar. Ou elas estão extremamente mal estruturadas, né? Ou então aquilo não tem a menor chance de tornar-se realidade, não tem firmeza, não tem consistência. Então Netuno está ali dissolvendo tudo isso para quê? Para mostrar para a gente a possibilidade de um novo caminho, de um caminho mais assertivo, de um ideal mais assertivo. Então, ora ele nos confunde, ora ele abala as estruturas da nossa fé, da nossa crença em relação a nós mesmos, em relação a essa questão. Enfim, tudo isso para quê? Para mostrar para a gente um novo caminho. Tanto Saturno quanto Netuno, conforme a gente já conversou muitas vezes, eles estão se despedindo do signo de Peixes, eles vão ingressar no signo de Áries, depois vão voltar em retrogradação e depois eles vão em definitivo para Áries e seguir toda a roda zodiacal. Netuno só volta para Peixes daqui a 165 anos e Saturno só volta em Peixes daqui a 30 anos. Eu, de repente, não estou mais aqui, né? Enfim, então o que quer que você tenha que estruturar, que você tenha que organizar, aquilo que você tem que firmar direitinho sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos que você tem relativos à casa onde você tem o signo de Peixes, é bom fazer agora. Não tem uma segunda chance, não tem uma próxima oportunidade. A gente já teve tempo suficiente para poder lidar com tudo isso. Bom, o signo de Peixe, conforme a gente falou, ele rege os pés, ele rege a nossa imunidade, ele rege as glândulas linfáticas e Netuno, ele rege os escapismos, conforme a gente já falou, também crises alérgicas, intoxicações, envenenamentos e afogamentos. Então a gente precisa estar atento durante esse período. Se você tiver com a imunidade muito baixa, pode ser que tenha a ver com a sua dificuldade de lidar com essa questão. Para quem tem alergia, pode ser um período de muitas crises alérgicas, enfim. Então, tem ali uma atenção especial. De repente, você vai no médico, o médico fala assim, não, mas não tem uma razão de ser, não tem um porquê. Você para um pouquinho e reflete, vem cá, por que eu estou tendo isso? Ah, essa questão aqui que eu não estou conseguindo lidar com ela. Então, de repente, é o caso de você procurar uma terapia para te ajudar a lidar com essa questão. Junto com o médico você consegue resolver essa questão da crise alérgica, de uma imunidade baixa, que você se alimenta bem, se exercita e ainda assim você está sempre vulnerável. Procura ver se a raiz da questão não está nessa situação. O signo ascendente do mapa do eclipse é Aquário, onde nós temos Plutão. Então, assim, você olha o ascendente Aquário, então todo esse fechamento de ciclo, toda essa questão que envolve essa situação kármica que aparece, ali tem como ascendente o signo de Aquário, que fala de um ato de rebeldia, mas também da coragem, da inovação. Se a gente tem Plutão na situação, pode ser que todo esse processo seja um processo intenso, profundo, doloroso, porém inevitável, mas extremamente transformador. Então, por isso que eu estou falando, esse eclipse, se a gente for parar para perceber, ele mexe com o mapa inteiro, tá? Não é só sobre Virgem e só sobre Peixes. Ali a gente tem o ascendente, que é Aquário, a gente tem Plutão em Aquário, um dos regentes de Aquário é Saturno, que está participando ativamente da energia desse eclipse. O outro regente de Aquário é Urano, que está
a 23 graus de Touro, fazendo um trígono com a energia da Lua. Então, a gente tem Plutão e tem Urano. Urano em Touro, né? Touro é um signo de terra fixo, Aquário é um signo de ar fixo, então ali a gente pode estar falando de uma resistência, de um apego, de uma questão que onde a gente está engessado, a mente está engessada, as atitudes estão engessadas, então tem um apego muito grande. Esse Plutão e esse Urano, eles podem vir para quê? Para trazerem cortes nessa situação, cortes abruptos, aquele corte seco de algo que você acredita que você tem o controle, que você tem o domínio, que você tem um apego, aquilo vai te desestruturar, vai puxar o tapete debaixo do teu pé e aí você vai precisar de toda essa adaptabilidade, de toda essa maleabilidade para se reorganizar, né? Com o signo de Virgem, mas principalmente uma adaptação, uma adaptabilidade emocional para lidar com toda essa situação. Então, por isso que eu acredito que deva ser um período muito intenso, muito profundo, para que a gente tenha que lidar com essa situação. Os signos de Peixes e Virgem são nada mais, nada menos do Sol e do ascendente do Brasil. Então, eu acredito que nós brasileiros, nós seremos profundamente, intensamente afetados pela energia desse eclipse, tanto o nosso Sol quanto o nosso ascendente, né? Então, assim, no segundo semestre nós vamos ter outros 2 eclipses nesse mesmo eixo. Um no dia 7 de setembro, dia do nosso aniversário, né? Dia do aniversário da independência do Brasil, depois outro no dia 21 de setembro ali, às vésperas da primavera, afetando o que? Também a energia dos signos cardinais. Por falar nos signos cardinais, 14 dias depois do eclipse da sexta-feira, nós vamos ter o último eclipse no eixo Áries e Libra, né? Áries, o regente de Áries é Marte, que está em Câncer, fazendo um trígono com o Sol agora nesse eclipse, e o outro regente, né, o regente de Libra, é Vênus, que está em retrogradação no signo de Áries. Então perceba que está tudo interligado. No final das contas, é uma energia que afeta o mapa inteiro. Então, se você quiser entender como essa energia vai te impactar, pode te impactar, é interessante que você tenha o conhecimento, o domínio do seu mapa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um mapa comigo, você pode fazer com qualquer astrólogo que você se identifique melhor, mas que é interessante previsão astrológica não é para tacar terror em ninguém, não é para deixar ninguém apavorado, não é para afetar o emocional das pessoas. Eu conheço pessoas que estão com crise de ansiedade de tanto que assiste vídeo onde as pessoas colocam as coisas de uma maneira muito terrorista, né? Então, assim, claro, a gente não tem que omitir, a gente não tem que não falar verdades, apresentar o fantástico mundo de Bob para a nossa audiência, mas eu acho que existem maneiras e maneiras de você passar informação. Eu gosto de passar o conhecimento astrológico de uma forma mais eletiva, mais individual, para quê? Para que você consiga olhar para a sua vida e fazer tudo aquilo que é possível, porque coletivamente nem sempre a gente tem um controle, porque as coisas são muito grandes, são muito maiores. Imagina, por onde passa a sombra de um eclipse, aquele território estará sob forte julgamento, aquele território será fortemente impactado. A sombra desse eclipse vai passar por toda a América do Norte, América Central e América do Sul. Ou seja, aqui no Brasil a gente vai ter a sombra desse eclipse pegando o eixo do nosso Sol e do nosso ascendente. Então, assim, provavelmente nós vamos passar por questões muito intensas envolvendo agricultura, envolvendo saúde pública, porque no mapa geopolítico o signo de Virgem ele rege também funcionários públicos, saúde pública, não só questões ligadas ao trabalho, ao cotidiano, ao dia a dia. Não é coincidência que agora, recentemente, né, foi promulgada ou foi ajustada ali a NR1, que regulamenta situações ligadas ao trabalho e que tem a ver com questões de saúde emocional, enfim. As coisas elas não são coincidência, tudo ali faz parte de uma construção. A gente pode ter também situações ligadas à agricultura, ao sustento, porque o signo de Virgem fala muito sobre questões ligadas à nutrição. Na outra ponta, a gente tem o signo de Peixes. Então, como eu falei,
vírus, envenenamentos. O signo de peixes, ele rege os hospitais, ele rege os presídios, ele rege tudo aquilo que segrega as pessoas, né? Então a gente pode ter situações envolvendo aí hospitais, moradores de rua, questões ligadas a alagamentos, inundações ou uma seca absurda, enfim. Então tudo isso precisa estar no nosso radar, questões de saúde pública, questões de saúde física, questões de saúde mental, tudo isso precisa estar no nosso radar. A gente não tem tanto controle sobre isso, né? A gente tem controle sobre a nossa vida, então o ideal é que a gente faça o melhor que a gente pode com aquilo que a gente consegue lidar. Com os outros, a gente vai acabar sofrendo o quê? As consequências, né? A gente vai receber coletivamente o boleto kármico para pagar. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, com fulano, com ciclano, com Bertrano. Claro que tem, a gente vota, a gente escolhe pessoas. E é bom a gente entender que as coisas são uma construção, não é de ontem para hoje. Às vezes são situações que já vêm se arrastando há décadas e que agora a gente vai ter que lidar com isso, e não só agora, pelos próximos 2 anos, tá? Porque essa situação ela só se conclui lá em 2027. Então a gente vai ter que lidar com toda essa situação. Nós, pessoal da América Central, pessoal da América do Norte, parte da Europa, da África, da Oceania, então a gente vai ter que lidar com isso, tá certo? Então, para finalizar, o que esse eclipse pode trazer para a gente? Ele pode trazer para a gente a oportunidade de nós aprendermos a ter mais fé, mas é ter fé sem perder o contato com a realidade, sem perder o pé no chão, né? Você ter sonhos e ideais, mas adotar uma forma mais prática, mais objetiva, mais organizada para estruturar melhor esse sonho, esse ideal, para que não haja enganos, para que não haja ilusões, para que não haja frustrações. Criticar, ser perfeccionista é bom, é legal, é bacana, desde que isso não nos adoeça e não adoeça o outro. Então a crítica virginiana, o pragmatismo virginiano pode ser muito bom para a gente entender a real situação, para a gente se organizar, para a gente se reorganizar, mas nunca para nos adoecer e para adoecer o outro. É porque eclipses lunares são acertos de contas kármicos, tá? Então, se a gente tem Netuno ali nessa história, esse Netuno ele vai pedir uma conversa muito sincera com os nossos sonhos, com as nossas fantasias. E o bom é que a gente tem Virgem do outro lado, né, para buscar o equilíbrio entre o sonho, a fantasia e a realidade. Então, meus amigos e minhas amigas, no setor da sua vida onde você tem peixes e virgem, virgem e peixes, é ali que você vai sentir esse impacto. Lembrando que a gente também tem uma força muito forte de aquário participando disso tudo, uma força taurina, uma força uraniana, a força de Plutão. Então, no final das contas, quando a gente para para observar, tá todo mundo no bolo, tá todo mundo no balé, porque a 180 graus de aquário a gente tem leão, a 180 graus de touro a gente tem escorpião, tem Marte ali transitando no signo de câncer, a 180 graus a gente tem Capricórnio, enfim, no final das contas está todo mundo envolvido nessa história, tá certo? Bom, eu espero de verdade poder ter te ajudado demais com esse vídeo, eu espero muito poder ter sido uma contribuição válida para você. Se você acha que vale o like, não se esqueça, por gentileza. Beijo grande no seu coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.